capítulo 6. Eu quero ler, obrigado, pastor Denis, do versículo 1 até o versículo 17. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é autoexplicativa, e depois eu só vou tirar aqui algumas lições para nós. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, que levaram para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeiras, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali Uzá junto à arca de Deus. Neste momento Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi temeu a Deus, temeu o Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de um homem geteu chamado Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou. Sim, o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, e Davi fez isso com muita alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava Davi bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mas Davi, introduzindo a arca do Senhor, a colocou no seu lugar, na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe construíra. E ofereceu Davi ali holocaustos e ofertas perante o Senhor. Amém e amém. Esse texto, ele é um texto muito rico das Escrituras Sagradas. E esse texto, que nós demoramos aqui 5 minutos para ler, ele fala que Davi dançou. E é muito interessante que o texto fala por 2 vezes que Davi dançou. É como se o texto insistisse, dizendo que Davi dançou, Davi bailou. E por que é que Davi dançou? Por que é que Davi bailou?
Davi dançou, Davi bailou, porque após 20 anos que a arca de Deus estava afastada de Judá, estava afastada de Jerusalém, estava afastada de Israel, após 20 anos que a glória de Deus não se manifestava através da presença visível daquela arca que Deus havia mandado Moisés construir lá em Êxodo 25, após esse tempo, Davi assumiu o reinado de todo Israel, estabeleceu Jerusalém como capital de Israel e construiu ali uma tenda para a arca de Deus. E aí Davi foi até Gebá, que ficava a cerca de 15 quilômetros de Jerusalém, e Davi trouxe da casa de Abinadab a arca de Deus. Num primeiro momento, quando Davi estava trazendo a arca, apesar da sua alegria, da sua efusão, do seu contentamento, apesar de reunir ali cerca de 30 mil homens, de mandar fazer um carro de boi novo, e apesar de colocar ao lado da arca Aiô e Uzá, que eram sacerdotes, homens que tinham a dignidade, a legitimidade e a honra para transportar a arca, Davi não foi prudente, porque a arca ela possuía argolas, e o capítulo 25, versículos 12 e 13 de Êxodo, ali diz que a arca podia ser transportada, mas ela deveria ser transportada com varais que eram encaixados naquelas argolas, e esses varais deveriam repousar sobre os ombros dos sacerdotes. O Davi esqueceu-se, Davi foi displicente, foi imprudente, não olhou o texto sagrado e o procedimento, e apesar da sua primeira tentativa de trazer a arca de Deus, estar tomada de uma alegria, de uma efusão, de um contentamento muito grande, Davi acabou errando. E quando a arca estava caminhando em cima do carro novo de boi, tudo estava certinho, mas esqueceu esse procedimento, esse detalhe, e a arca pendeu para um lado. Um sacerdote chamado Uzá era irmão de Aiô, e Uzá e Aiô eram filhos do sumo sacerdote à época, chamado de Abinadab. Veja que tudo estava correto, mas aí Uzá, querendo fazer também algo bom, colocou a mão na arca, e aí Deus o matou. Isso trouxe uma tristeza, isso trouxe uma angústia muito grande para Davi. Davi colocou a arca na casa de Obed-edom, um geteu. A palavra geteu, ela é a mesma palavra de um gadita, mas não gadita da tribo de Gade, mas um gadita da região de Gate, lá na Filistia. E ele então colocou a arca ali na casa de Obed-edom, e ficou por 3 meses a arca ali, e Deus se compadeceu de Obed-edom e o abençoou. Davi foi para casa entristecido, mas não desistiu de trazer a arca de Deus, e num segundo momento, Davi leu o texto, leu como que a Torá descrevia o procedimento para trazer a arca de Deus, lá em Êxodo 25, versículos 12 e 13, e lá diz que a arca de Deus deveria ser colocada nos ombros dos levitas, a arca de Deus devia ser transportada através daqueles varais que eram colocados nas argolas, e Davi fez isso. Os 15 quilômetros, Davi fez da seguinte forma: a cada 6 passos, Davi mandava todo mundo parar, e Davi ofertava sacrifícios ao Senhor. Davi mandava a orquestra cantar o hino ao Senhor, e Davi bailava diante do Senhor. E isso Davi foi fazendo durante os 15 quilômetros até que ele chegou em Jerusalém. E quando Davi chegou em Jerusalém, ele não se contentou, ele não se controlou, e ele entrou numa efusão, ele entrou numa alegria, ele entrou num prazer, ele entrou num contentamento muito grande, e ele dançou diante de Deus. A pergunta que nos é feita aqui esta noite é a seguinte: por que Davi dançou?
Ora, Davi dançou em primeiro lugar, porque Davi havia recebido o favor de Deus, a graça de Deus de se tornar rei de todo Israel. Naquela dança, Davi está extravasando a coroação de se tornar rei de toda a nação de Israel. Ele agora é o rei, ele é a autoridade máxima, e ele pode agradecer e tributar a Deus por Deus ter tirado a ele lá das ovelhas do seu pai e o ter tornado rei. Ele está também dançando, porque depois de muito tempo, o país de Israel está unificado, o país está forte, o país está unido, as 12 tribos estão unidas, são unânimes, de um mesmo parecer, de uma mesma decisão, de um mesmo sentimento. A unificação de Israel é a causa de Davi bailar. Davi está bailando também, porque na sua primeira tentativa de trazer a arca de Deus, ele havia fracassado. Ele não observou o texto sagrado, ele não observou a palavra de Deus, ele não observou o mandamento, e ele acabou vacilando, ele acabou sendo imprudente, negligente, ele acabou sendo descuidado no proceder dele diante de Deus, por não observar as Escrituras. Mas Deus lhe deu uma segunda chance, e nessa segunda chance, Davi foi para as Escrituras. Davi entendeu como deveria ser o procedimento, o processo. Davi entendeu como que deveriam as coisas acontecer, e Davi cumpriu isso, e ele estava recebendo de Deus esse favor, essa segunda chance. E por isso Davi baila. Davi também baila, porque ele, quando entra em Jerusalém, ele vê a glória de Deus e o poder de Deus consagrando aquele momento, marcando aquele momento. Ele vê a graça de Deus voltando para Judá, ele vê a graça de Deus e a glória de Deus voltando para Israel, ele vê a glória de Deus voltando para o povo hebreu, ele vê Deus cumprindo com as suas promessas, e por causa disso, Davi dança, Davi canta e Davi baila diante de Deus. A dança, ela é uma expressão corporal. A dança é o meio pelo qual a alma se manifesta através do corpo. A dança é a expressão máxima do êxtase da alma. A dança é a efusão. A dança é o arrebento de todas as cordas e de todas as amarras. A dança é a queima das calorias. A dança é o meio de redução das estruturas corporais. A dança é uma forma de limpar o corpo, a mente e a alma. A dança é o ápice. A dança é a explosão. A dança é aquele momento em que a pessoa não consegue se conter, ela não consegue se domar, ela não consegue se dominar, e ela entrega-se então às suas impulsões, e as emoções manifestam-se no corpo em alegria, em contentamento, em euforia, em deleite e em prazer. Deus foi generoso com Davi, e Davi então dançou, Davi então bailou, Davi então pôde rodopiar. Os comentadores dizem que a expressão hebraica para bailar e dançar, que aparece aqui no texto, essa expressão quer dizer que Davi dava a volta em torno de si mesmo, como se ele tivesse inebriado, como se ele estivesse extasiado, como se ele estivesse arrebatado nos seus sentidos. Davi dava a volta em torno de si mesmo e ia falando palavras de adoração, de louvor e de celebração a Deus. E quando Davi está fazendo isso, ele está alegrando-se diante do Senhor. Hoje, aqui na nossa cultura, nós da igreja
pentecostal, nós temos muita resistência à dança, mas em muitas culturas no mundo, a dança é algo comum e faz parte do ambiente do culto. E nas escrituras sagradas, nós temos muitos textos que falam de pessoas que foram visitadas por Deus, de pessoas que foram honradas por Deus e que se alegraram tanto em Deus, que essas pessoas manifestaram essa alegria dançando. Nós temos no livro do Êxodo, no capítulo 15, depois da vitória de Israel sobre o Egito e sobre o Mar Vermelho, a Bíblia diz ali em Êxodo 15, que a Miriam tomou os tambores, os instrumentos de percussão, e a Miriam, juntamente com outras mulheres, em Êxodo 15, a Miriam cantou, tocou e dançou de alegria. Nós temos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, nos versículos 6 e 7, um texto muito interessante, quando Davi e Saul saíam para as guerras contra os filisteus e obtinham vitórias, e quando eles retornavam da guerra, eles traziam os despojos, eles traziam os prêmios e os resultados destas guerras, e traziam riquezas para Israel, e as mulheres de Israel cantavam, e a Bíblia diz que elas dançavam, e enquanto dançavam e cantavam, elas diziam que por Saul, Deus matou alguns milhares, mas por Davi, Deus matou 10, 100 milhares. Elas ali naquele momento cantavam, tocavam, mas também dançavam. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, versículo 25, ele conta a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo ele diz que quando o pai recebeu o filho que retornou, o pai matou um boi cevado, o pai vestiu e dignificou o filho, e o pai decretou uma festa naquele dia. E o texto de Lucas 15, 25 diz que naquela festa houve cantorias, houve instrumentos e também as pessoas. Jesus falou que as pessoas, amando do Pai, dançavam e celebravam ao Senhor. Há uma profecia em Jeremias capítulo 31, versículos 1 a 4 e também o versículo 13. Nestes textos, o Senhor diz que Ele vai renovar a sua aliança com toda a humanidade, e vai estabelecer o seu reino e o seu trono sobre toda a humanidade. E quando acontecer isso, haverá uma efusão, uma explosão de alegria tão grande, que em Jeremias 31, de 1 a 4 e 13 diz que no reino do Senhor, as pessoas de alegria irão dançar, as pessoas de alegria irão bailar, as pessoas de alegria irão manifestar o êxtase, irão manifestar o contentamento, não apenas na mente, no coração, numa constrição muito grande, mas também numa manifestação pública, através do corpo, expressando a adoração e o louvor ao Senhor. O Salmo de número 149, verso 3 diz: louvai ao Senhor, sim, louvem ao Senhor com danças. Na nossa cultura, nós olhamos para a dança um pouco assim desconfiados, mas vai num culto pentecostal na África e você vai ver que quando o Espírito Santo desce, os irmãos dançam. É que nós temos a influência mais europeia, e os europeus, por uma questão de cultura mesmo, já não dançam tanto, mas a cultura latina, se você for em alguns cultos aqui na América do Sul mesmo, eu tenho um amigo que vai muito para a Colômbia, e ele diz: pastor Henrique, a hora do louvor lá na Colômbia, os irmãos vêm para frente assim, e eles dançam, louvando e celebrando ao Senhor, em igrejas pentecostais, igrejas nossas. Irmãos, eu sei de uma coisa, que a dança
é aquele momento que nós recebemos de Deus uma vitória. A dança é um momento que nós recebemos de Deus uma alegria. A dança é um momento que nós somos visitados por Deus de uma forma tão tremenda e gloriosa que nós não conseguimos nos controlar. E nós fazemos como Davi, nós rodopiamos em torno de nós mesmos. A minha fala aqui esta noite é a seguinte: nesses dias nós não temos tido muitos motivos para dançar. A verdade é que nós temos recebido muitas notícias ruins, e essas notícias arrancam de nós toda a alegria, todo o contentamento, toda a efusão, e nós temos nos tornado uma comunidade de gente tristes. Estamos tristes por causa do isolamento, estamos tristes por causa de muitos doentes que são nossos, estamos tristes por causa de muitos lutos. Quase toda a família que a gente conhece tem alguém enlutado, tem alguém que perdeu alguém. Nós estamos tristes por causa da paralisação dos nossos projetos e sonhos e ideais. Nós estamos vivendo numa sociedade triste, mas eu venho aqui como arauto de Deus para dizer para você, do mesmo jeito que Deus deu a Davi ocasião, motivo para que ele se alegrasse a ponto de dançar, Deus também vai agir assim. Deus vai visitar você, Deus vai trabalhar em você, Deus vai se mover na sua história para dar a você motivos e razões que te encham tanto de alegria e de contentamento que você poderá dançar na presença de Deus. E eu termino fazendo essa pergunta: o que te faria quebrar o protocolo? O que te faria quebrar a solenidade? O que te faria quebrar a sua estética comportamental? E seria algo tão impactante em você, seria algo tão extraordinário em você, que você iria dançar. Eu vou dizer uma coisa, eu tive já algumas notícias na minha vida que foram tão impactantes, que foram tão extraordinárias, que foram tão espetaculares, que estas notícias eu não dancei, mas não dancei não é por falta de vontade, eu não dancei não é nem por motivos, eu não dancei porque eu não tenho estrutura corporal para isso. O meu tecido adiposo não me permite, seria no mínimo ridículo, né? Mas houve uma visitação do Senhor. Eu me lembro até hoje, o dia que eu casei, como eu me senti alegre e feliz. Foi um dia de uma realização maravilhosa. Eu me lembro até hoje o dia que a Moniquinha nasceu, e eu fui num sábado de manhã na maternidade e vi a minha filha. Quando eu a vi, eu fui tocado por Deus com uma alegria, uma efusão, que se eu pudesse eu saía dançando pelo hospital. Eu me lembro o dia que o Eduardo, meu filho, que está aqui comigo, nasceu. Nós tínhamos feito 4 ultrassons, e em todas as ultrassons constava que seria uma menina, e na hora do nascimento veio um homem, e eu me senti maravilhado, eu me senti encantado. Eu me lembro que eu me senti dessa mesma forma, com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma euforia na alma, o dia que eu passei na OAB. Um amigo meu me ligou e disse: olha, pastor Henrique, o senhor passou na OAB. Aí eu falei: não, eu não vi, eu estava com um pouco de receio de ver o resultado. E ele disse: não, pode ir lá no site, veja, seu nome está lá, você foi aprovado. Eu tenho até uma foto nas redes sociais que eu estou assim comemorando, quase que eu pulo aquele dia, né? E quando muitas vezes, durante o culto, durante os momentos alegres da minha vida, eu tenho recebido de Deus notícias boas, a vontade que nos dá é de rodopiar em torno de nós mesmos, cantando e celebrando ao Senhor. Eu venho aqui para dizer para você: Deus deu motivos para Davi dançar, e Deus vai dar a você ainda no ano de 2020 motivos, que o seu coração, a sua mente serão tão tocados pelo Senhor, serão tão visitados pela graça de Deus,
que você não vai conseguir manter o decoro, você não vai conseguir manter o protocolo, você não vai conseguir manter a solenidade, você não vai conseguir manter a formalidade, e você vai se entregar numa efusão de adoração, de louvor, de celebração e de quebrantamento diante do Senhor. A minha palavra aqui esta noite é esta: que Deus nos visite de forma tão apoteótica, de forma tão diluviana, que Deus nos visite num derramar e num transbordar tão profundo dele, que a nossa reação seja realmente sair dançando, louvando e celebrando ao Senhor. Agora você deve lembrar de uma coisa: quando Deus te der motivos para dançar, muitos inimigos sem causa surgirão. É muito interessante que o Davi entrou em Jerusalém dançando, e ele tinha motivos para dançar. E lá da janela, a Mical olhou. A Mical era filha de Saul, tinha casado com Davi, era a rainha, era a dona do trono, ela fazia parte da realeza, e ela censurou Davi, e ela disse: como pode um rei, como pode um procurador, como pode um monarca, como pode um líder de uma nação dançar assim, desse jeito? Ela não compreendeu a efusão, a visitação, o derramar, a graça de Deus que estava sobre Davi. Ela não compreendeu. Quando você receber, e eu creio que nós receberemos, eu creio que depois dessa enxurrada de dificuldades que nós estamos passando nesse ano de 2020, eu creio que Deus vai fazer o sol da justiça levantar-se sobre nós. Eu creio que Deus vai liberar uma palavra sobre nós. Eu creio que haverá o tempo da visitação do Senhor e da virada do cativeiro do Senhor para as nossas vidas. E quando acontecer isso, você tenha certeza, você já se prepare, porque você vai receber inimigos da onde você menos espera, adversários da onde você menos espera. Mas não tem problema, continue recebendo aquilo que Deus deu para você, continue entendendo o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, e deixa que dos faladores, deixa que dos acusadores, dos murmuradores, deixa que daqueles que não entenderem, o Senhor cuidará. É muito bacana, porque a história de Mical termina de forma trágica. A Bíblia diz que o Davi entra lá, termina a celebração, coloca a arca no lugar e entra na sua casa. E quando ele chega na sua casa, a Mical vem e ridiculariza o Davi. E o Davi não a amaldiçoa. Não tem na Bíblia uma palavra de maldição. Eu já vi pregador falando assim: Davi olhou para ela e amaldiçoou. Não tem. A Bíblia diz que o Davi entrou na sua casa para abençoar a sua casa. O texto é claro. Ele entrou com a disposição, com carinho, com respeito. Mas o Senhor, porque a Mical zombou da visitação que Deus estava dando na vida de Davi, o Senhor fechou a madre de Mical, e ela não pôde dar luz a filhos. Os comentaristas dizem que Deus fechou a madre de Mical porque Deus já tinha falado com Saul que iria dizimar a sua família. A Mical era da descendência de Saul, e Deus havia falado que não deixaria representante da família de Saul para liderar em Israel. Se Mical tem um filho, o que vai acontecer? Mical representa a família, a linhagem de Saul, e com o filho de Mical, a linhagem de Saul volta para o trono. Mas Deus falou: eu não vou dar mais o trono para a linhagem de Saul. Eu rejeitei a linhagem de Saul. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus cerrou a madre de Mical, e ela não pôde dar luz, porque Deus havia falado que não permitiria que os filhos de Saul assumissem o trono. Agora também Deus cerra a madre de Mical, porque quando ela vê o Davi na efusão, quando ela vê o Davi na alegria, quando ela vê o Davi dançando,
bailando e rodopiando em torno de si mesmo, ela zomba, ela descrê, ela humilha, ela expõe. Ai, irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você. Não ligue para aqueles que vão falar, não ligue para o que vão falar. Receba de Deus a visitação e aproveita dessa visitação, como se você tivesse com muita sede e um copo de água fosse te oferecido, como se você estivesse faminto e um prato de comida fosse te dado, como se você estivesse sozinho e abandonado e companhias maravilhosas chegassem para você. Receba de Deus essa graça, essa bondade e essa manifestação do Senhor. Eu termino dizendo: Deus deu motivos para Davi dançar e bailar. Quais são os motivos que fariam hoje toda essa tristeza sair do seu coração? Quais são os eventos que poderiam ocorrer na sua vida que trariam a você uma efusão, uma alegria e um contentamento tão grande que aquele evento representaria para você ânimo a ponto de você se levantar e dizer: eu vou dançar aqui na presença de Deus. Eu vou contar uma história aqui e vou orar com os irmãos. Quando eu era jovem, tinha um amigo meu que a gente ia nas vigílias lá em Osasco do Avivamento da Fé. E esse meu amigo era muito engraçado. Ele me chamava para as vigílias e a gente sentava lá na galeria, sabe, longe assim. E se você conhece a igreja, lá na frente da igreja, assim, perto do púlpito, tem um espaço grande que o pastor Dejair deixou, e ali as pessoas, quando estão recebendo a visitação do Espírito Santo, vêm ali para frente para dançar literalmente. E esse meu amigo ficava comigo lá na galeria, e ele falava para mim assim, quando o fogo começava a cair na igreja, ele falava para mim assim: Henrique, eu não estou aguentando, eu vou descer lá. E isso aí era mais ou menos uma meia-noite. Eu falava: não, segura um pouco mais aqui. Aí daqui a pouco ele, quando dava 00:40, quase 1 hora ali, ele falava: Henrique, eu não estou aguentando, eu vou descer lá. E não tinha jeito, quando dava 1 hora da manhã, assim mais ou menos, lá descia ele, né, da galeria, vinha e recebia ali o poder do Espírito Santo, ficava ali dançando e tal. Quando terminava na hora da pregação, ele subia, sentava do meu lado, e eu olhava sempre para ele e falava: e aí, meu amigo, como é que está agora? Ele dizia: agora eu estou saciado, agora eu estou bem. Né? Eu nunca o ridicularizei por isso, apesar de sempre ter liberdade com ele, brincar com ele a esse respeito, porque quando a pessoa recebe a visitação do Senhor, quando ela recebe a apoteose do Senhor, uma bênção diluviana na sua vida, o que nós podemos fazer simplesmente é dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe o que traria a mim essa alegria, essa efusão a ponto de me fazer dançar. E nós devemos pedir ao Senhor isso, e Deus, que é Pai e que nos ouve, nos concederá isso. Eu quero convidar você que está na sua casa a orar agora, e eu quero que você coloque diante do Senhor agora o que é que faria você cantar, o que é que faria você dançar, o que é que traria júbilo na sua alma, que você seria capaz de saltar do seu lugar. Peça ao Senhor agora, porque eu quero dizer para você que do mesmo jeito que o Senhor fez, deu motivos e razões para Davi dançar, Deus também vai visitar você e vai dar a você esses motivos. Ó Pai, nós em nome de Jesus pregamos a Tua palavra aqui, nessa passagem tão terna, nessa passagem tão bonita, em que o Teu servo, o rei Davi, o homem que era um poeta, o homem que era o primeiro homem do país, Senhor, o homem que era um militar sem igual, de habilidades extraordinárias, mas quando ele foi visitado pelo Senhor, todas as suas amarras, todas as suas cadeias e todas as suas prisões caíram, e ele, Pai, bailou e dançou diante de Ti. Ele foi visitado, Pai, por uma alegria, por um contentamento, por um derramar do Senhor tão profundo, que ele dançou na sua presença. Esse texto nos ensina, entre outras coisas, que o Senhor também, Pai, nos visita e dá a nós motivos de que a nossa alegria seja tão tocada, de que a nossa mente seja tão sensibilizada, que a nossa vontade é romper em dança, em pulos, em saltos diante do Senhor.
Pai, eu não sei o que traria a esse meu irmão e a essa minha irmã motivos para dançar, mas eu sei que o Senhor é aquele que ouve os nossos pedidos, o nosso clamor e a nossa súplica. Nesse ano, Pai, que a gente não tem tido motivos para dançar, nesse ano que a gente não tem tido muitos motivos para sorrir, nesse ano, Senhor, que a vida está tão doída para nós cremos, Pai, que há uma visitação do Senhor sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que há um derramar do Senhor sobre nós. Faz isso, Pai, por nós. Faça-nos também, Senhor, ter um momento, Pai, de efusão e de contentamento tão grande, tão marcante, Senhor, que, Deus, nós poderemos louvar o Seu nome, porque o Senhor cumpriu a Sua palavra em nossa vida. Visita esse meu irmão e essa minha irmã e traz a nós essa alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para aqui para mim.